Livro de Abacuque, capítulo 3. Livro de Abacuque, capítulo 3. Quem já abriu aí, diga amém. Quantos ainda não abriram? Levante a mão assim bem alto. Abacuque está na Bíblia, pode procurar que está aí. Aí pertinho de Mateus, Lucas. Acha o livro de Miqueias, 12 livros depois do livro de Miqueias, você encontra Abacuque. Antes de Sofonias, antes de Zacarias. Bem no finalzinho do Velho Testamento. Quantos já abriram? Digam graças a Deus. Os que não abriram, digam misericórdia. Não, já abrimos todos, né? Abacuque figura entre os 8 profetas menores. Quem é aluno de escola bíblica já aprendeu sobre os profetas maiores e os profetas menores. E maior ou menor não tem a ver com o seu feito a priori, mas tem a ver com o seu escrito, com a quantidade de escritos. E o livro de Abacuque tem só 3 capítulos, mas ainda assim, por causa da significância do seu escrito, ele entrou entre os profetas menores. E o 3º capítulo de Abacuque registra a oração de Abacuque. E ele termina a sua oração da seguinte forma, lá no versículo 17, 18 e 19. Você já ouviu essa oração? Veja a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Amém, amados? Eu queria que você repetisse após mim. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja extirpado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Quantos podem dizer glória a Deus, amado? Essa oração é sinistra. Ele faz uma oração aqui que eu vou lhe contar. Tem que ter moral para fazer, né? Ele está dizendo assim, ainda que não haja mais nada, ainda que o essencial acabe, ele está dizendo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo aqui, resumindo a oração, ainda que eu não tenha razão nenhuma para me alegrar, todavia, o que ele está dizendo? Eu me alegrarei. Mas aí ele diz, me alegrarei em quem? No Senhor. Ele olha para as circunstâncias e percebe que não há razão nenhuma. Mesmo que acontecesse de não haver razão nenhuma, ele está dizendo, ele se alegraria. Abacuque, quando escreveu esse livro, irmãos, grandes e significantes eventos estavam acontecendo na história. Era um tempo muito ruim na história de Israel. Israel era a nação do norte. E quanto nação, ela foi levada para o cativeiro pelos assírios.
Israel perdeu a liberdade. A Síria era o exército mais poderoso da terra. Mas a crise social era tão grande que até o poderoso exército assírio entrou em colapso e os caldeus derrotaram os assírios. E Israel, que já tinha sido levado cativeiro para a Síria, agora estava debaixo do poder dos caldeus. Então eles estavam no processo de desnacionalização. Era uma cidade que, embora santa, fora levada cativa por um exército e ali ficou por um tempo. E depois que quase que se acultura na Síria, a Síria passa por sua derrocada, ela vai levada para um outro contexto social, cultural, e passa mais alguns anos ali, e durante um pouco mais de 70 anos, Jerusalém ficou inabitada, a cidade santa, a cidade que todos os profetas falaram sobre, a cidade do Messias, a cidade eleita, a cidade santa, até hoje tem guerra por causa dela. Essa cidade durante mais de 70 anos ficou inabitada por judeus. Todos os judeus foram levados cativos. E era uma cidade extremamente cosmopolita, tinha gente de todo tipo, de toda parte. Mas os judeus não tinham posse da sua própria terra. Era uma cidade povoada por todos, menos pelos seus donos. Era uma cidade que era casa para todo mundo, menos para os donos da casa. Era um tempo difícil para o povo de Deus, para o povo de Israel. Foi nesse contexto, quando os judeus perderam todo o orgulho, porque perderam a própria nacionalidade, perderam a própria terra, perderam a própria casa. Um povo que perdeu tudo que tinha e quase perdeu o que era. Foi nesse contexto que Abacuque foi levantado para profetizar. A palavra Abacuque, o nome Abacuque, significa abraço amoroso. Mas é a mesma palavra que no hebraico significa lutador. Que pegando abraço amoroso e lutador, diz que é um lutador que, a despeito de ser lutador e guerreiro, não perde a capacidade de abraçar com amor. Abacuque é um guerreiro que não só mata. Não é um guerreiro que por causa da guerra, por causa das adversidades, por causa das lutas, virou um homem pedra, que já não consegue mais amar e abraçar. Ele é um homem que, a despeito das lutas, das adversidades, das flechas, das espadas, dos sangues, das mortes que ele presenciou no contexto social dentro do qual ele foi levantado para profetizar, o seu nome diz que ele foi um homem que foi vítima das circunstâncias do lado de fora, mas ele não permitiu que o que aconteceu do lado de fora mudasse o que ele era do lado de dentro. Isso acontece muito com quem lida com guerra. Atendi há bem pouco tempo atrás um oficial militar, e ele faz parte de um esquadrão da polícia militar que vive nos morros. Ele é um batalhão especial. Ele ligou, não conhecia, e ele entrou no gabinete. Ele começou a falar da sua vida. Ele está lá há mais de 14 anos, quase 15 anos. E ele disse uma frase que me marcou muito. Lidar com gente tem essa vantagem, a gente aprende muito com os erros dos outros, com os acertos dos outros. A gente tenta pegar os erros dos outros, os acertos dos outros, tentar ir em escola para nós, para a gente tentar melhorar a nossa vida. E ele disse uma frase tremenda: pastor, por que me faz aqui? Porque eu aprendi a guerrear. Eu aprendi a matar, eu aprendi a passar por meio de balas, eu aprendi a manter o equilíbrio nas circunstâncias mais adversas. Eu sou aquele cara que não perde o equilíbrio, eu sou aquele cara que está no comando, eu sou aquele cara que traz o equilíbrio quando a tropa está descontrolada, eu sou aquele cara treinado para passar pelos momentos mais adversos da guerra na nossa cidade. Mas eu aprendi que com todo esse treinamento, com tudo que eu vejo todo dia, eu perdi a capacidade de dizer eu te amo. E o desespero dele foi porque ele tentou dizer isso para a esposa 3 dias antes de me falar comigo e não conseguiu, embora a amasse desesperadamente. E aí o bravo guerreiro se desesperou, porque ele percebeu que as circunstâncias, as lutas, as balas, as guerras, as mortes, os bandidos, os perigos de vida todo dia, que o prepararam para vencer o medo, nunca se submeter ao medo, roubaram dele a afetividade, roubaram dele a capacidade de abraçar amorosamente.
roubaram dele a capacidade de ser menino, a capacidade de ser simples. E ele entrou em desespero. E foi exatamente isso que eu conversei com ele. Engraçado. Às vezes a vida faz isso conosco, nos prepara para uma área de uma forma tão tremenda, que essa preparação parece que nos coloca dentro de uma armadura de ferro, e a gente não consegue desenvolver outras áreas. Um homem que é capaz de subir morros debaixo de balas e fuzis, não consegue dizer eu te amo. E por não conseguir dizer eu te amo, ele se desespera. Eu falei, então filho, há esperança para você. Porque você teve a coragem de dizer, eu não consigo fazer isso. Porque na verdade, há muitos aqui sentados, homens e mulheres, também não sabem fazer mais isso. Só não tem coragem de admitir. Abacuque, ele foi profeta nessa circunstância. Passou pelas mesmas adversidades, dúvidas, temores que muitos de nós passam. Volta a tua página um pouquinho, vamos no capítulo 1 de Abacuque. Quero mostrar para você como é que Abacuque começa a sua profecia. Capítulo 1 de Abacuque. O oráculo que o profeta Abacuque viu. Olha o que ele fala. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não escutarás? Ou gritarei a ti violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há também contendas e o litígio é suscitado. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não acreditareis quando vos for contada. E aí Deus responde a ele. Lá no versículo 13, Abacuque volta a falar. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e que não podes contemplar a perversidade, por que olhas para os que procedem aleivosamente ou malignamente, e te calas, enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Percebe as agonias de Abacuque? Ele vê a sua nação sendo dizimada. Ele vê os injustos devorando a sua terra. Ele vê a sua nacionalidade sendo roubada. Ele se vê sendo escravo de uma nação depois de outra nação. Ele vê a sua cidade sitiada. E a cidade santa, a terra da promessa. E ele olha para o céu e o céu está blindado. E ele então abre a sua voz e diz, até quando clamarei eu, Senhor? E tu não escutarás. Gritarei a ti violência, e tu não salvarás. Eu acho que essa mesma voz tem sido ouvida no Rio de Janeiro, porque a violência jaz à porta. Somos um alvo potencial todo dia. Nunca foi tão atual a palavra do salmista que diz, somos entregues à morte, todo dia como hoje. Todo dia nós somos entregues à morte. A gente sai e diz, Deus, eu só chego lá, só volto se o Senhor me guardar. Porque a coisa está feia demais. Aí, Abacuque presencia tudo isso. Eu queria desafiar você a ler o livro de Abacuque quando chegar em casa. 3 capítulos só. Lê devagarinho, mastigando as palavras que você está lendo. Entenda o contexto de Abacuque. Eu não tenho como falar sobre a história de Abacuque aqui, o tempo é pouco. Mas quando você chegar em casa antes de dormir, três capítulozinhos, ou quando você for trabalhar amanhã, aquele tempozinho que você tem lá, durante o ônibus, se você vai sentado, leva a tua Bíblia, leia o livro de Abacuque direitinho, você vai ver a agonia de um profeta. Ao ver as circunstâncias apodrecidas, contaminando toda a sua nação, ele vivendo momentos na vida tão adversos e se vendo tão inútil para aquilo. Ele vê o barco afundando, não podendo fazer nada. Ele vê a adversidade cercando, sem que ele pudesse fazer absolutamente nada. E aí ele entra em desespero, ele entra em pânico. Deus, não é possível. Deus responde a ele, Deus fala com ele no seu coração. E aí ele termina o seu livro fazendo uma oração tremenda. Aquele profeta que começa o seu livro dizendo, Deus, até quando eu vou falar e tu não vai responder?
Até quando eu vou gritar violência por todo lado? Tu não salvas. Esse homem que começa questionando a presença, a bondade, a pertinência de Deus, termina o livro completamente diferente. Ele diz: Deus, ainda que eu não tenha nenhuma razão para me alegrar, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quando é que a gente tem razão para se alegrar, mesmo não tendo razão para se alegrar? Como nos alegrar sem razão para se alegrar? Como é que é possível isso? Porque quando a gente diz: por que você está alegre? Eu estou alegre porque é como se a alegria fosse sempre a posteriori. Ela é uma reação a uma circunstância. Ela é uma reação a uma cronologia. Ela é uma reação humana a um acontecido. Ela vem a posteriori. Uma coisa é alegria, outra coisa é felicidade. Você pode ser feliz e estar passando pelo momento mais difícil da tua vida, mas a alegria é diferente. Ele está dizendo: eu vou me alegrar. Ele está dizendo assim: ó, eu não tenho nenhuma razão, eu estou infeliz. Minha nação foi levada cativa. Eu sei que a situação pode piorar. E ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que não fale o produto da oliveira, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, ele está dizendo: ainda que me tirem tudo, eu vou me alegrar no Senhor. Ele está dizendo: eu vou me alegrar sem razão, como que se isso fosse possível. Que lições, irmãos, a gente tira para a nossa vida aqui hoje. E se Deus deu essa palavra, Deus não dá palavra onde não há ouvidos para ouvir. Nós já aprendemos que Deus não fala com massas, Deus não fala com multidão. Quem se impressiona com essa multidão somos nós. Deus não está nem aí para essa multidão. Ele disse: se tiver 2 ou 3, irmãos, se estiver reunido aqui em meu nome, se tiver 2 ou 3, se tiver 2 pessoas pensando em mim, coração plantado no meu trono, eu estou ali no meio deles. Ele está dizendo: pode ser 2 ou 3, ou 2 ou 3 mil. Deus nos impressiona com essa massa, porque Deus não fala com massas. Porque Ele sabe que alguns de nós estamos aqui, e outros de nós não estamos aqui. Alguns de nós está sentado aqui com o corpo, perdendo tempo. Porque sua cabeça está lá, aonde? Só você sabe. Alguns de nós perde tempo estando na presença de Deus. Alguns de nós perde tempo estando no meio da comunhão, onde a Bíblia diz: Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Alguns de nós vêm para cá, para a casa de Deus, onde se prega a palavra de Deus, perder tempo. Porque não consegue se concentrar naquilo que Deus é, até porque aquilo que Deus é e pode fazer já não tem mais valor, até por causa das adversidades que o circundam. Abacuque estava assim, passando por momentos agonizantes. Ele não tinha casa. Mas aí ele faz opções. Ele opta. Ele não se permite ser levado sem reação. Eu sei que eu já não tenho mais direito a Jerusalém. Eu sei que eu já fui cativo para os assírios e agora eu sou cativo aos caldeus. Eu sei que eu já não tenho mais direito à minha própria casa. Eu sei que eu já sou uma cidade sitiada. Eu sei que eu não tenho mais liberdade para ir e vir. Mas dentro da cadeia, dentro da qual vão me colocar, ali dentro da cadeia, eu vou optar por ser livre. Eu sei que a vida está me preparando uma circunstância de tristeza. Mas no meio dessa tristeza, eu vou me alegrar no Senhor. Eu sei que eu estou sendo levado, introduzido, empurrado pelo vale da sombra da morte. Mas no vale da sombra da morte eu não vou me entregar para a morte sem luta. Eu não vou morrer antes da morte chegar. O que ele está dizendo ali? Ainda que eu não tenha razões, eu ainda assim vou me alegrar. E isso é opção. É sobre opção que eu queria falar com você hoje rapidinho, irmão. Se Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra, é porque quem sabe você, mesmo que ninguém saiba, está passando por momentos tremendamente difíceis na sua vida. Se Deus trouxe você aqui, Deus trouxe você para ouvir uma palavra que vinha do coração dele para o teu coração, para fazer esse teu coração voltar a bater na mesma proporção que ele batia no passado. Se Deus trouxe você aqui, é porque ele entendia que há algo que você precisa dele. Se Deus trouxe você aqui, Deus trouxe porque você, quem sabe, tinha alguma coisa em comum com Abacuque. Porque Abacuque vivia o seu pior momento. Agora,
Abacuque faz opções. Eu queria falar sobre as opções de Abacuque, porque essas opções de Abacuque não permitiram que um homem preso fosse cativo. Não permitiu que um homem entristecido se entregasse à tristeza sem luta. As opções de Abacuque fizeram com que, mesmo que ele não tendo nada, ainda assim ele não se sentisse suprido. Ele foi um homem que literalmente remou contra a maré. Eu gosto desse livro de Abacuque. Eu leio o livro de Abacuque essa semana. Mas leia devagarinho, são 3 capítulos só. E você vai ver como ele é uma lição de vida para cada um de nós. Ontem, quando é que nós fomos a Trajano? Sexta-feira, que eu preguei lá. Preguei sexta-feira na formatura da doutora Edmeia Souza Lousa. Trajano de Moraes é um lugar onde eu fui seminarista em 1988. Ano que vem fazem 20 anos. E lá eu conheci 2 irmãs, Memeia, Edmeia e Juliana. 2 pequeninas meninas, mas sempre exemplares. Eu saí lá de Trajano em 89, início de 90. E quando eu saí de lá pequenininha, eu falei assim, ó, nós não vamos nos separar, nós vamos estar juntos. E eu vou a Trajano todos os anos das minhas férias até hoje, 20 anos depois. Todo ano que a gente vai lá, eu dizia para Juliana e Memeia, olha, quando vocês fizerem 15 anos, faço questão de pregar. E aí preguei nos 15 anos de Memeia. Agora, Memeia, eu volto quando você se formar. O que você pretende ser na vida? Falou, pastor, eu quero ser advogado e quero ser juíza. Pois bem, então eu vou pregar quando você se formar advogado, quando você se formar bacharel em direitos. Aí na semana passada, na semana retrasada, chega o e-mail, pastor, chegou a hora de o senhor subir a serra de novo. Minha formatura em direito vai ser essa semana e na sexta-feira vamos dar um culto de ação de graça, eu quero que o senhor pregue. E eu tinha um compromisso na sexta-feira, eu adiei o compromisso, subi para Trajano de Moraes para pregar na formatura de Memeia. Trajano de Moraes é uma cidade que em 88 tinha 5 mil habitantes, hoje tem 10. É uma cidade que não tem uma indústria. É uma cidade que não tem uma empresa. A cidade é uma rua. Uma rua. As pessoas vivem de lavoura. Uma cidade pobre, uma das mais pobres do Rio de Janeiro. Gente humilde. Lá, o leite chega na mão ainda dentro de um litro de PET, de Coca-Cola PET. O queijo é feito na padaria da frente. Lá se come comida boa, da couve do quintal, do alface do quintal. É uma cidade muito rural, mas uma cidade muito agradável, faz muito frio lá em cima. E Memeia foi criada por 2 pais, que unindo os salários não dá R$600. Muita pobreza, muita adversidade. Mas ela tinha um sonho, eu vou ser advogada. E ela se tornou advogada no dia de ontem. Já fez a prova da OAB. E ela, quando foi dar o testemunho, falou assim, olha, irmãos, eu ainda não cheguei em lugar nenhum. Porque o meu sonho é ser juíza. E quando eu peguei a palavra, falei assim, Memeia, quando você estiver se formando juíza, eu quero pregar nesse culto. E ela falou assim, pastor, o senhor vai pregar nesse culto? Eu falei, então vamos marcar. Eu não sei quando é que ela vai se formar. Mas uma coisa eu sei, irmãos, ela vai se formar. Por que eu estou contando isso aqui? Eu disse para ela, Memeia, e disse para os presentes lá, minha igreja é uma igreja enorme. Tem doutores para tudo que é lado. Todo mundo quase tem nível superior. Tem um monte de barãozinho lá na minha igreja, um monte de sábio. Já preguei em formação de mestrado, já preguei em ovelhas que defenderam doutorados. Já tive em vários deles defesa de tese e fiz com muita alegria. Mas disse lá em cima, Memeia, aqui é diferente. Porque você saiu de uma cidade pequenina, de uma família pobre, foi morar em Friburgo de favor durante 4 anos, quase 5, e agora você se tornou uma doutora. É uma menina pobre, de uma família pobre, de uma cidade pobre, as circunstâncias todas adversas, a cidade quase toda analfabeta, gente muito humilde. Mas ela não se permitiu vitimizar-se pelas circunstâncias. Porque houve gente que disse para ela assim, mas Memeia, deixa de ser besta. Ninguém aqui nessa cidade vira doutora. Ninguém aqui nessa cidade passa do 1º grau, do 2º grau. Você quer ser advogada, você quer ser juíza. A mãe não acreditou, o pai não acreditou, mas ela acreditou, irmão. Ela não acreditou, foi nas circunstâncias. Ela não acreditou na incredulidade dos que estavam à sua volta. Ela não se permitiu se entregar sem luta. Ela venceu, eu me emocionei muito na sexta-feira lá em cima.
Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu tenho me encontrado com um monte de gente que tem tudo ao seu favor e se entrega. Lá em cima eu preguei uma palavra e naquela palavra eu fiz a citação daquele sermão que eu fiz aqui. Tudo que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria. E quando eu preguei esse sermão, eu falei assim, para a sepultura para onde tu vais. E eu preguei assim, ó, você vai morrer. Aí eu disse isso lá, você vai morrer. Aí alguém catucou André atrás e André me contando depois. André, o pastor Neu está falando que a gente vai morrer. Esse senhor que está na tua frente, ele tem pavor da morte. Acho que ele vai, meu Deus, ele vai ficar desesperado, porque ele tem um medo de morrer desgraçado, tem um pavor de morrer horrível. Me contando depois. Você vai morrer, mas enquanto a gente não morre, o que a gente tem que fazer? Viver com intensidade. E eu disse lá, tem muita gente que tem medo da morte, mas enquanto está vivo não vive. Conheço um monte de gente que vai morrer, a gente entra em pânico, mas está vivo e por causa das circunstâncias se entrega. Porque olha para as circunstâncias e diz assim, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu estou sendo levado cativo, eu não estou tendo oportunidade, a vida está sendo muito cruel, as portas não se abrem, a situação está muito ruim, minha mulher me abandonou, meu marido foi embora, meus filhos se perderam e a minha vida acabou. Não acabou não, irmão, porque você está vivo ainda. E enquanto há viva a esperança, enquanto a vida é a esperança, diga, irmão, ao seu lado, você está vivo, então tem esperança mais ainda na sua vida. Diga para ele aí. Você ainda não morreu, meu filho. Então trata de sonhar no nome de Jesus. E é isso que Abacuque está nos ensinando aqui. Pode tirar tudo, que eu vou me alegrar no Senhor. O Senhor Deus é minha força, Ele fará os meus pés como os da corça. Eu tenho dito ao Senhor, Pai, eu quero esse espírito de Abacuque. Eu quero ter essa força dentro de mim, eu quero ter essa pujança dentro de mim até o dia da minha morte. Eu não sei quando é que eu vou morrer, mas não me deixa morrer antes da minha morte chegar. Porque quando a gente se encontra com muitos jovens, jovem vem para reclamar, irmãos, eu posso confessar um pecado aqui publicamente? Quando acaba o culto aqui, você que é membro daqui, o que acontece quando acaba o culto? Acabou o culto, ó. Vamos com Deus, Deus abençoe, semana de paz, aí canta a última música, como é que é o processo? O pessoal se levanta e vai embora. E aqui em cima, o que acontece aqui? Quem sabe? Quem se lembra? Aí eu vou, sento aqui onde a André está, e o que acontece aqui? Fica uma filinha. Respondo a vocês. A maioria dos que ficam nessa fila, depois da palavra de vitória, depois da palavra que abençoa, depois da palavra de estímulo, de âmago, você acha que eles vêm aqui contar a bênção ou contar a derrota? O que você acha? A maioria vem contar a derrota, irmão. Às vezes eu saio daqui, sento lá e falo assim, ah, Jesus, fui tão abençoado com essa palavra hoje, agora eu vou me roubar minha bênção agora lá. Ah, Jesus. Mas tem que emprestar os ouvidos, né? As pessoas precisam falar. Mas o que eu estou dizendo assim, olha, ter fraqueza, irmão, não é pecado, eu já falei sobre isso aqui. O pecado é se entregar a ela sem luta. E às vezes a pessoa vem aqui falar comigo, ou falar com qualquer outro pastor, com qualquer outra pessoa, e vem contar uma coisa pela qual ele está passando, que a própria palavra já respondeu, a palavra já estimulou, a palavra já mostrou caminho, mas a pessoa parece que às vezes está tão envolvida pelas circunstâncias, se entrega de tal forma às dores, que os seus olhos já não conseguem ver mais nada positivo ao redor. Toda vez que ele abre os olhos, vê sempre espinhos. Toda vez que abre a boca, exalta sempre o que se não fez ou o que está fazendo errado. Mas ele não se prende ao que é de bom. Abacuque é diferente de muitos de nós. Abacuque diz assim, olha, a vide não está dando fruto, a figueira secou, o gado de onde eu tirava o leite foi levado, as ovelhas não estão mais na malhada, foram tomadas de mim. Tudo que eu tinha, tudo que eu construí me foi tirado, me confiscaram o futuro. Mas ele diz assim, não vão roubar o meu sonho, porque vocês podem tirar tudo que eu tenho do lado de fora, mas o que eu tenho do lado de dentro, isso vocês não vão tirar. Ladrão não pode roubar o que há dentro, irmão. Nós cantamos uma canção agora há pouco tempo, se tentaram matar meus sonhos.
Glória a Deus. A letra. Tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se tentaram, se lançaram você numa cova e perdeu a visão. Vamos de novo. Se tentaram matar os teus sonhos. Até aí. Se tentaram matar os teus sonhos. Mas a música está dizendo, se tentaram. Por que ela fala se tentaram? Porque sonhos não morrem, irmãos. Sonhos não morrem. Mas pastor, eu perdi a alegria de sonhar, eu perdi a capacidade de sonhar. O fato de você ter perdido essa capacidade não significa dizer que os sonhos morreram. Eu sei que Deus trouxe alguém aqui, nem que tenha sido uma pessoa, irmão. Eu creio que Deus ajunta 1000 pessoas para falar com uma. Eu creio nesse negócio. Eu creio que Deus trouxe alguém aqui para dizer assim, filho, veja a situação de Abacuque. Ele está dizendo que pode perder tudo, mas não vai perder a capacidade de sonhar, de se alegrar. Ele não tem nada do lado de fora que seja razão de alegria, mas ele tem algo dentro de si. Ele tem o Senhor dos exércitos. Eu vou me alegrar no Senhor, porque ele entende que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força. E quando a gente não perde a capacidade de se alegrar no Senhor, ele está dizendo, nossa força continua de pé. Tiraram tudo de nós, mas a fonte da nossa força, essa permanecerá. Ele faz opção por isso. Quais são as opções de Abacuque, irmão? A primeira opção que ele vê e faz nesse texto, está aqui diante de nós, é a opção pelo espiritual. Porque o que ele está dizendo é o seguinte, o material me tiraram tudo. O material me foi tirado, me foi confiscado. Agora quando ele diz assim, ainda que, parênteses, o material acabe, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ainda que me tirem tudo, ele está dizendo, eu vou me alegrar no Senhor. Ele está fazendo a opção pelo espiritual. Ele está dizendo assim, olha, eu vou buscar o reino de Deus, porque quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas nos são acrescentadas. Ele está dizendo que as coisas que nos são tiradas, se nós não fizermos das coisas da fonte da nossa alegria tão somente, mas se o Senhor for a fonte da nossa alegria, ele está dizendo essas coisas vão voltar, mais cedo ou mais tarde, porque depois de 70 anos, Jerusalém voltou para casa, irmão. Abacuque não pegou isso, mas a sorte foi restaurada, a sorte foi devolvida, a honra foi devolvida. Nessa cidade nasceu o Messias, nessa cidade Deus começou a história da redenção do universo, nessa cidade. Abacuque não desistiu. Deixa eu falar uma coisa para você, amado, porque as coisas materiais não vão bem na tua vida, você está desempregado, roubaram o teu carro essa semana, tua namorada te deu como é que o Zé Marco diz? Boné de cabrito, né? Boné de cabrito. Você foi traído, você foi machucado. Você perdeu aquela empresa pela qual você deu a tua vida. Depois de 20 anos te mandaram embora, você tem quase 50 anos. Você não tem como mais arrumar emprego. O Senhor está dizendo assim, filho, não se entregue a essa adversidade. Não se entregue, porque essas coisas são coisas que você imaginava ter, mas agora você está vendo que não tem. Porque nós não temos nada, irmão. Deus está dizendo assim, olha, quem cuida de você sou eu. Não abra mão da relação comigo, porque essas coisas que você um dia teve, agora não tem mais, eu, o teu Deus, posso te devolver 7 vezes mais no nome de Jesus. Depende do lugar onde está o nosso coração. Nós precisamos fazer opção pelo espiritual, irmão. Porque quando a gente se entrega porque roubaram o nosso carro, a gente se entrega porque o nosso namoro terminou, a gente se entrega porque nós fomos mandados embora, a gente se entrega porque tiraram-nos daquele ministério da igreja, a gente se entrega porque alguma coisa foi tirada de nós, a gente está dizendo assim, Senhor, o meu coração estava naquela coisa, é por isso que eu estou assim. E se você diz para Deus, o meu coração está nas coisas, se Deus te abençoar com novas coisas, Deus está te dando novas cadeias. Deus não vai te dar novas cadeias. Agora, se você, a despeito das coisas terem ido, falar assim, Senhor, ainda assim te louvarei. Deus está dizendo assim, filho, eu estou vendo que você está livre dessas coisas.
então eu posso te dar muitas outras coisas para te alegrar no nome de Jesus. Esse é o exemplo de Jó, né? A esposa de Jó, já falamos sobre Jó várias vezes, é um dos personagens mais queridos da Bíblia Sagrada. Jó perdeu os 10 filhos, perdeu todos os bens, perdeu a casa, perdeu a saúde, e tudo que lhe sobrou foi uma esposa. E a esposa, você vê isso lá no capítulo 2 de Jó, diz assim: Jó, nós já perdemos tudo. Você já perdeu tudo, filhos, casa, bens, saúde. Você continua fiel a esse teu Deus, você continua íntegro. E ela então lhe faz um conselho, lhe dá um conselho. Qual foi o conselho da mulher de Jó, irmão? Amaldiçoa o teu Deus e faz o quê? Morre, suicide-se. Amaldiçoa Deus e morre. Sabe o que a mulher está falando para Jó? Jó, não vale a pena servir a Deus sem receber alguma coisa dele. Jó, só vale a pena servir a Deus se for para receber coisas dele. Agora, se Deus tirou todas as coisas e até a saúde, não vale a pena. Amaldiçoa ele logo uma vez. Blasfema contra ele. Chuta o balde de direção a ele. Manda ele se catar. Aí dá um tiro na cabeça e morre para acabar com esse sofrimento. Jó diz assim: não, mulher. Você olha para Deus de uma forma diferente como eu olho, porque você está dizendo que não vale a pena servir a Deus sem receber alguma coisa dele. Mas eu quero dizer uma coisa que você está falando como qualquer doida fala. Receberíamos o bem de Deus, não receberíamos o mal. E a Bíblia diz que Jó não pecou contra o Senhor. Jó disse mais: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Quem pode dar glória a Deus aí, irmão, bem forte? Porque esse era o espírito que estava dentro de Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou, mas ele está dizendo: eu vou continuar adorando ao Senhor. Ele fez a opção pelo espiritual. Como é que terminou a história de Jó? Deus dobrou o patrimônio de Jó. Deus honrou 4 vezes mais o patrimônio de Jó. Por quê? Porque ele permaneceu, ele fez opção pelo espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, irmão. Se sentindo injustiçado por Deus, se sentindo injustiçado pela vida, porque a porta se lhe fechou na cara, porque a tua saúde foi embora, porque teu filho adoeceu, porque tua mãe foi para não sei aonde, porque a adversidade, a dor te alcançou, e você está aí dando uma de rebelde, de injustiçado, achando que Deus vai ter pena de você. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não tem pena dos seus filhos, porque os filhos de Deus não são dignos de pena. Não há pobre coitado no reino de Deus. Não há pobrezinhos no reino de Deus. Você não é um pobre coitado. Você pode estar se vendo assim, mas você não é isso que você se vê. Você é ungido de Deus, amado. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de autoridade. Ele usa de misericórdia, mas não tem pena de nós, porque você não é digno de pena. Se você tem pena de você, você é vítima de si mesmo. Deus não tem nada a ver com isso. Deus está falando para você: Abacuque perdeu todas as coisas. Abacuque teve tirado de si todas as coisas, mas ele não se entregou, ele não teve pena de si mesmo. Ele não se permitiu me mediocrizar, porque as coisas foram tiradas. Ele está dizendo: eu não sou o que me tiraram. Eu sou maior do que aquilo que me tiraram. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou maior do que aquilo que fizeram comigo. Porque ele sabia quem habitava dentro do seu coração. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu querido. Se você já foi vítima das circunstâncias, não seja vítima de si mesmo. Quando você sai daqui dessa noite e diz assim: Senhor, eu tomo posse dessa palavra, e eu não vou continuar me vitimizando por causa das circunstâncias. Eu vou levantar a cabeça e vou acreditar nas tuas promessas. E eu vou me alegrar no Senhor, porque eu creio que a minha história vai ser mudada nessa noite no nome de Jesus. Não abra mão do espiritual. Deus não lida com rebeldes. Ele fez opção. Isso é opção. Ele fez opção pela alegria. Quem perde tudo tem todo o direito de se entristecer. Ah, como tem. Pelo amor de Deus, a gente se entristece quando o time perde. Meu. A gente se entristece quando vê um fio de cabelo branco na cabeça. Não se entristece? A gente se entristece quando a gente fica de lado da barriga e começa a aparecer. A gente se entristece com coisas tão pequenas. Se entristece com pé de galinha. Você faz escova, chove. Tu se entristece.
Oh Deus, faz isso não, Senhor. E a Bíblia diz que há tempo de sorrir e há tempo de quê? Chorar. Então chore, irmão. A Bíblia diz, bem-aventurados os que choram. A Bíblia diz no Salmo 50 que Ele recolhe no seu odre as nossas lágrimas. A Bíblia diz que Jesus chorou. Então chora. Abacuque tinha todo o direito de chorar, e eu te garanto que ele chorou, mas chorou muito. Leia o livro dele. Ele entrou em crise com Deus, ele entrou em desespero com Deus, o silêncio de Deus o machucou demais. Mas chegou uma hora que ele caiu em cima, gente, não adianta eu ficar chorando aqui a vida inteira. Não adianta eu ficar aqui me lamuriando dentro desse quarto escuro, não adianta eu ficar aqui engordando. Não adianta eu ficar aqui esperando a misericórdia, a miséria dos outros. Não adianta eu ficar aqui me fazendo de pobre coitado. Eu vou ter que me levantar daqui, porque se eu não fizer, quem fará? Ele está dizendo, irmãos, que não se entregaria à tristeza crônica, porque nós não fomos chamados para sermos tristes, irmãos. Nós podemos até estar, mas ser não. A Bíblia diz, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Tristeza crônica é pecado. Quem se entregou à tristeza sem luta está em pecado. E Deus não pode agir na vida de um homem que está em pecado. Quantos se permitem se tornar melancólicos, chorões, resmungões por causa das adversidades? Aí atendemos lá um velhinho amigo nosso lá, se tornou viúvo, depois de 54 anos vivendo com a velha dele, muito querido meu, muito amado, muito amado, muito amado. Senta para conversar com ele, ele sempre diz, não pastor, porque eu não tenho muito tempo de vida mais não. Estou sentindo que a morte está próxima. Aí ele vai embora, volta à noite. Não pastor, que eu não ando muito bem e eu acho que eu não vou durar muito não. Num dia eu vi isso 3 vezes. Aí uma hora que eu estava sozinho com ele na cozinha, tomando um cafezinho. Aí eu falei assim, Evaristo, vamos orar? Vamos. Eu não orei, nem fechei o olho. Ele fechou o olho, eu falei assim, Deus, realiza o sonho do Evaristo, leva ele hoje para o céu. Pai, eu estou aqui um dia, ele já falou 3 vezes que acha que vai morrer logo, leva ele de uma vez. Ele arregalou os olhão, abriu o olho, por quê, Evaristo? Pô, que oração é essa, pastor Neu? Evaristo, você falou 3 vezes que acha que vai morrer, cara. Eu falei, falou. Você está o tempo dizendo que vai morrer, que está doente, que está não sei o quê, está com bico de papagaio, está com calo, está com cravo, está com taquicardia, está com pressão alta, está com diabetes, está com raio que o parta. Você conhece alguém que é assim, irmão? Pergunta, irmão, do seu lado, ele está falando contigo, irmão? É contigo essa palavra, não? Aí eu baixei a cabeça na cozinha, Deus, leva o teu servo hoje. O que é isso, pastor? Tu vive falando em morte. Cara, vamos falar da vida, irmão. Vamos falar das coisas boas. Eu estou doente hoje, mas olha, eu estou mal, estou meio mal hoje, mas amanhã eu vou estar melhor. Isso é palavra profética. A Bíblia diz, eu crio o fruto dos lábios. Não estou mais falando, comecei a tratar de estou desempregado por enquanto, pastor. Mas amanhã cedo eu já sei que eu vou sair, o Senhor vai dar vitória. Como é que está a família, pastor? Olha, eu e a mulher não estamos muito legal, mas isso é temporário. Porque nós vamos dar a volta por cima. Nós vamos vencer esse negócio. Pai, como é que está aí? Pô, pastor, disseram que eu sou gorda. Eu estou batida porque eu sou gorda, pastor. Irmão, tu é gordo, não é? Ele mentiu? Não. Agora você pode falar para ele, eu sou gorda, você é feio, amanhã eu posso emagrecer. E você? Aí, irmão. Agora, me chamaram de gorda. Disseram que meu cabelo é duro. Irmão, as pranchas estão aí, cada vez mais modernas. Essas mulheres tudo aqui usa prancha. Não existe mais ninguém de cabelo duro, irmão. Negona o cabelezinho. Milagre da tecnologia. Agora falaram uma besteira a teu respeito, você se entrega. Irmão. Abacuque está falando assim, olha, eu fiz opção pela alegria. Olha, eu estou com vontade de chorar, então chora mesmo. Não está bem? Não esteja bem naquele dia. No dia seguinte talvez também não. Mas quando você perceber que a tristeza está ficando crônica, que você começa a sentir saudade daquela mulher que você era um ano atrás,
Saudade daquele homem que você era 2 meses atrás. Que você tinha prazer em vir para a casa de Deus, de estar com os irmãos, de estar com os filhos, de estar com a família. Agora, o teu lugar de prazer é dentro do quarto, isolado. Irmão, você está se entregando. Não é mais as circunstâncias, é você. O teu problema não é mais o que aconteceu contigo, é o que você está fazendo contigo. Você já aprendeu aqui, não é o que fazem conosco, é o que nós fazemos com o que fizeram conosco. Então, quando a gente percebe que a tristeza está... Estou me sentindo em casa aqui dentro, né, eu? Olha, eu estou gostando disso aqui, estou gostando desse tórax aqui, estou ficando bem aqui, estou me ajeitando. Tristeza, você está amarrado no nome de Jesus. Isso aqui já tem dono. A alegria do Senhor é a nossa força. E a gente precisa se alegrar no Senhor. É o que Abacuque está falando. Olha, não tem nenhuma razão para me alegrar, mas eu vou me alegrar assim mesmo. O que ele está falando é o seguinte: eu não vou me entregar à tristeza. Porque senão o nosso assunto é sempre tristeza, irmão. Tem pessoas que a gente conhece na nossa relação, que quando se aproxima da gente, lá vem fulano de tal, tá amarrado. Lá vem com a mesma história. Ô, Pai do Senhor, irmã, como é que tá? É, pastor, sabe como é que é, né, pastor? Aí eu sei, eu ouço essa história há 25 anos, irmão. Tem que saber. Aí tu ouve um ano, mas chega uma hora que a gente vai se afastando. Porque contamina a gente. Então você está aí reclamando que ninguém tem misericórdia de você, ninguém te ouve, ninguém te quer, ninguém te ama. Você tem que reclamar de você. Reclama de você, fala das coisas boas. Tá certo, tá faltando alguma coisa aqui, mas tem alguma coisa aqui que você tem, que tem um monte de gente orando para ter e você nem agradece a Deus por isso. Um exemplo claro disso, daquela mulher ou daquele homem que teve um filho morto. Aí o filho morreu por uma circunstância, seja que for. Aí a mãe fala assim na frente de todo mundo: a minha vida não tem mais sentido de ser. A minha vida acabou. O filho vivo está do lado ouvindo isso. Ele amava o irmão. Ninguém quer que o irmão morra. Mas o pai diz: porque um filho morreu, minha vida acabou. Ora, e esse filho que está aqui não vale nada? Você está dizendo que quer morrer por causa do filho que foi, mas por que você não vive por causa do filho que ficou? A mulher que descobriu que o marido tem outra mulher, tem outra família e foi embora. E a vida não tem mais sentido. Eu quero morrer, pastor. Já falei sobre isso aqui. Você quer morrer por alguém que nem viver contigo quis. Quer morrer, morre por alguém que te ama. Morre por alguém que quer viver contigo, não abre mão do teu amor, da tua companhia. Eu quero morrer, Deus. Por quê? Porque o marido foi embora. Então morre, irmão. Morre mesmo. Morre que merece. Você não tem que morrer por causa desse homem, tem que viver por causa dele. Você tem que provar para ele: olha, eu amo você demais, mas eu não vou deixar de me amar porque você não quis me amar. Eu vou ser feliz no nome de Jesus. E você vai ver que Jesus vai honrar você. Agora não, nós temos esse espírito suicida dentro de nós. Não é verdade isso? A gente vive falando: estou morrendo de fome, estou morrendo de cansaço, estou morrendo de dor, estou morrendo de não sei o quê, estou morrendo de... A gente não fala assim? É espírito suicida, cara. Irmão, Abacuque diz assim: ó, eu faço opção pela alegria. Eu quero profetizar que nessa noite Deus vai te batizar com alegria sobrenatural. E a alegria com a qual o Senhor vai te abençoar nessa noite vai fazer tua história mudar hoje no nome de Jesus. E você vai ver que você é maior do que as tuas circunstâncias. Porque as circunstâncias não são só fontes de dores na nossa vida. Aprende o que eu vou te falar aqui. Circunstâncias são declaração de Deus. Declaração de Deus, do limite de Deus que Ele tem para nós. Porque a Bíblia diz assim: ó, não vem nenhuma provação sobre a nossa vida que seja maior do que aquela que a gente possa suportar. Aí você está passando por isso aí, é uma dor inumana. Se Deus permitiu chegar e está falando assim: filho, eu sei que você pode. Eu estou permitindo para que você creia no teu poder de sustentação, no teu poder de perseverança. Eu quero que você creia o quanto você é capaz. Mas pastor, eu não vou aguentar. Chegou até você essa dor? Chegou. Então Deus sabe que você pode aguentar. E você vai aguentar. E você vai sair do outro lado muito melhor, porque Deus é fiel. Então essa dor que está aí, nem sempre é o diabo que joga. É Deus para mostrar assim: olha, quero mostrar para você, filho, que você tem muito mais força do que você pode suportar. Quero mostrar para você que você tem um poder de resistência muito maior do que aquela que você poderia imaginar. E você está carregando um fardo já tem tempo, tem anos. E não sabe como é que aguentou isso. Aguentou porque você é forte.
Você tem o poder de Deus na tua vida. Então faça opção pela alegria. Deixa eu terminar minha palavra. Ele fez opção não só pelo espiritual, fez opção não só pela alegria, mas fez opção pela vida. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Aí ele diz, ele fará os meus pés como os da corça. Corça. Corça ou cabra montês. É aquela cabra que vive no alto dos montes. Quem tem Discovery em casa, ou National Geographic, de vez em quando vê reportagem do mundo animal, do mundo selvagem, de vez em quando aparece lá uma reportagem sobre a cabra, das montanhas. E a gente vê aquela reportagem e está nervoso. Elas caminham sobre as pedras, sobre os penhascos, bem eretos, bem verticais, e elas vão passando de pedra em pedra, como se fosse um escalador, um montanhista. E a gente olha aquela cabra correndo ali, e a gente, meu Deus, ela vai cair, ela vai morrer, não é possível. Ela vai pulando como se estivesse num solo plano. Parece que ela não tem noção do perigo que ela passa. Pulando de pedra em pedra, de monte em monte, de alto em alto, com tanta liberalidade. Ela não sabe o risco que corre. Agora, por que aquela cabra não cai? Lá em casa, aliás, quando a gente saiu de casa, na minha casa tem uns miquinhos. Os miquinhos vai comer banana lá na nossa mão, assim, no muro. Aí, quando a gente está lá dentro de casa, a gente ouve os miquinhos chamando, eles cantam lá fora e canta. É isso aí mesmo. Tem um mico aqui dentro aqui. É. Aí o miquinho faz isso que esse mico aqui dentro fez. Aí a gente, e os miquinhos estão lá, tá na hora de comer. Lá em casa a gente compra banana beça, nem pra gente, é mais pra eles que pra nós. Aí tá saindo de casa agora, aí quando eu saí na porta da cozinha, eu olhei, e estão lá em cima da garagem, amor. Pega uma banana aí dentro. André foi lá, pegou uma banana, me deu, eu descasquei a banana, a gente bota assim, ele vem comer na nossa mão. Coisa linda. Ele come aqui, na nossa frente aqui, a gente senta do lado, tal. Eu só não sei falar a língua deles, evoluir, né? Tal. Mas eles vão lá comer na nossa mão. Aí a gente fica vendo pertinho como é que eles pulam de um galho para o outro. Eles andam num fiozinho como esse aqui, ó, esse cabo aqui, correndo para lá e para cá. Eu falei, meu Deus, a lei da gravidade não vale para macaco? Eles não caem da árvore. Eles pulam de um galho para o outro, eles sentam num galho empinado e fica tranquilo. Não tem lei da gravidade para macaco. Para as cabras, para as corças, parece que não tem lei da gravidade. Eles andam no limite da vida, mas não abrem mão de viver por causa dos perigos que estão debaixo dos seus pés. Se o macaco soubesse quanto poder elétrico tem naquele fio que ele passa para chegar na árvore da minha casa, se ele soubesse o perigo que ele está passando, como ele podia virar um torradinho, ele não caminhava naquele negócio, mas ele não considera os perigos, ele vai viver. Ele vai se arriscar. Ele está dizendo aqui, ele fará os meus pés como o da corça. E eu vou saltar. E ele vem, saltando pelos montes. Né? Não é que diz lá em Eclesiastes? Que o cordeiro virá saltando pelos montes, vem de pedra em pedra. Ele está dizendo assim, meu Deus, dessa pedra para aquela pedra lá, é muita distância. Se eu tentar, eu vou cair. Aí, com medo de tentar e fracassar, ele não tenta. Quantos de nós somos assim, irmãos? Quantos projetos morrem antes de nascer? Quantos sonhos morrem antes de serem sonhados? Quanta gente abrindo mão da vida por causa das circunstâncias. Pastor, eu não vou tentar porque fulano tentou, Beltrano tentou, Ciclano tentou e fracassou. Mas você não é Beltrano, Ciclano, você tem um nome, irmão. Levanta daqui hoje e vai correr atrás do teu sonho, cara. Levanta aqui hoje, vai lá naquele lugar que tu está em dúvida se vai ou não amanhã, vai lá. Vai viver a tua vida enquanto a morte não chega, você vai morrer, cara, mais cedo ou mais tarde. Mas enquanto a morte não vem, viva e viva com intensidade. E viver é correr atrás dos sonhos. Viver é não abrir mão da vida. Viver é não se entregar às circunstâncias. Abacuque está falando, ele fará os meus pés como da costa. Como quem diz, eu não tenho mais pés para isso.
Pastor, não tem mais força para lutar, mas eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele fará os meus pés como da costa. A Memeia, lá em Trajano, se tornou doutora. Você está aqui na cidade, tem 200 faculdades aí, tem vários cursinhos, tem pré-vestibular aqui na igreja de graça, quase. Faz um pré-vestibular, faz um curso profissionalizante. Corre atrás do teu sonho, vai ser o que você sonhou ser para a glória de Deus. Quantos jovens se entregando antes de tentar lutar? Pastor, tem medo de fracassar. Fracassar, o maior fracasso é não tentar, irmão. Fracasso por ter tentado, pelo menos você tentou. Agora, nem tentar, você tenta. Tem lá centenas de meios de jovens lá desistindo da vida antes da vida começar. Abacuque está falando assim, olha, me tiraram tudo. Tudo. Só não vão me tirar a capacidade de sonhar. Eu vou optar pela alegria, eu vou optar pela vida, vou optar pelo espiritual, porque fracasso e derrota tem a ver com opção. E você, vai optar pelo quê, irmão? Pela derrota, pelo fracasso, pela vitória, pela vida? Porque o que já aconteceu com você parece que todo mundo que está ao teu lado já sabe. Todo mundo já ouviu a tua história. Todo mundo já ouviu o que fizeram contigo. Todo mundo já ouviu. O que a gente quer ver agora, o que você vai fazer a partir de agora? O que você vai fazer com o que fizeram com você? Vai entrar no quarto, se entregar e pedir a Deus a morte? Ou você vai se levantar aqui hoje e falar assim, olha, já fui vítima no passado. Não vou ser mais vítima no futuro. Eu vou me levantar e vou tentar de novo. Mas pastor, e se eu fracassar de novo? Levanta e tenta de novo. Mas e se eu fracassar de novo? Levanta e tenta de novo. Porque o Senhor vai ver o teu esforço, Ele vai te dar vitória no nome de Jesus, amado. Eu não sei para quem é essa palavra, irmão, mas eu sei que essa palavra é para alguém. E eu quero que esse mesmo espírito que movia Abacuque possa mover o teu coração a partir de hoje. Porque eu quero crer e creio com toda a minha alma que Deus nessa noite, agora, está mudando a história de muitas vidas. Está mudando a história de uma vida inteira a partir de hoje. Porque a nossa vida é o que nós acreditamos que ela possa ser. E se você sair daqui acreditando que você pode, irmão, quando você chega lá você vai falar como Paulo. Ah, eu posso mesmo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aquele que te fortalece está aqui falando contigo, irmão. E Ele quer renovar tuas forças hoje no nome de Jesus. Vamos ficar em pé, amados. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Feche teus olhos. Eu não sei para quem que o Espírito Santo de Deus liberou essa palavra. Eu não sei quem precisava ouvir isso. Mas eu queria muito orar com você. Você que estava se entregando às suas circunstâncias, estava abatido, sobrecarregado, achando que não havia mais jeito, não havia mais condição. Eu vou orar agora. Eu queria orar muito com você, por você, para quem o Senhor liberou essa palavra. Eu queria que você, para quem essa palavra foi liberada, só você pode saber se foi para você ou não. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse até aqui à frente, aqui comigo. Eu quero orar com você. Quero orar com você. Você que está desanimadão aí. Deus sabe como é que está. Eu não faço a menor ideia. Eu não faço. Mas Deus sabe como é que você estava. Deus sabe como você precisava ouvir essa palavra. Abacuque tinha perdido tudo. Só não perdeu a capacidade de sonhar. Só não perdeu os sonhos. E ele cumpriu o que a gente costuma dizer aqui. Aprenda a adorar a Deus sem razões. E Ele te dará muitas razões para adorar. Abacuque disse, eu não tenho mais razões para adorar Deus. Mas eu vou te adorar a si mesmo. E aí Deus deu muitas razões para Abacuque voltar a adorar. Vamos louvar, irmão. Enquanto nós louvamos, sai do seu lugar, venha. Nós queremos orar com você. Aleluia. Glória a Deus. Se tentaram matar
que você que está aqui na frente trouxesse os teus sonhos à memória de novo. O que foi um sonho para você um dia? Qual foi teu projeto? No que você fracassou? Pensa naquele que você era antes do fracasso. Antes de ter tentado e fracassado. Traga a memória do teu sonho. O Senhor está ressuscitando os sonhos hoje. Você tentou e fracassou. Você tentou e não deu certo. Se machucou muito. Deus sabe quem você passou. Não desiste. Quero que você traga de volta o sonho. Teu sonho. Lembra daquele menino que você era. Você sonhava ser uma coisa quando crescesse. Você não conseguiu ainda. Traga o sonho. Traga o sonho à memória. Ele está restaurando o teu sonho hoje. Ele está restaurando o teu sonho. Ele está falando que ainda tem sonhos para você. Deus está restaurando os teus sonhos, a tua zona. Traga a memória, volte no passado. É tua visão. Deixa ele restaurar isso que você é. Recebe a cura. Recebe a receba os teus sonhos. Deus sabe o que você está passando. Deixa com as lágrimas se rolar.